Vamos então resolver a última parte do conjunto de exercícios, problemas e desafios complementares de números racionais, dos exercícios 18 a 22 da página 55. Este conjunto de exercícios é constituído só por uma folha. Essa folha tem apenas 5 exercícios. Vamos então começar pelo primeiro, o número 18. Sabendo que em cada retângulo se encontra o produto dos números dos retângulos inferiores, como se mostra no exemplo, portanto, o resultado do produto destes dois fatores, menos 2 vezes menos 4, dá mais 8. E, portanto, esta regra é estendida a toda a pirâmide. Como se mostra no exemplo, ao lado, quais os números que devem estar no lugar destas estrelas. Portanto, temos que calcular tendo em conta esta regra. Vamos então ver o primeiro exemplo. Temos menos 1 menos 5. Conseguimos determinar o produto. Portanto, menos 1 vezes menos 5 dá menos por menos dá mais 1 vezes 5 dá 5. Ao lado também conseguimos determinar, portanto temos o produto de menos 5 por menos 3. Menos por menos dá mais, 5 vezes 3 dá 15. Conseguimos saber também este produto. O produto do lado para já não conseguimos saber. Porquê? Porque só temos um dos fatores e falta-nos o segundo fator para calcular o produto. Mas podemos calcular este da parte de cima. Isto é, temos 5 e mais 15, portanto mais 5 e mais 15. Portanto, dá mais por mais, dá mais, 5 vezes 15 dá 75. Conseguimos determinar este produto. Ao lado, conseguimos determinar este fator. Porquê? Porque conhecemos um dos fatores e conhecemos o produto. Portanto, vamos ter mais 15 vezes o nosso valor desconhecido é igual a menos 45. De onde, resolvendo em ordem o nosso valor desconhecido, é menos 45. O 15 está a multiplicar, passa para o outro mesmo a dividir. Portanto, fica menos 45 a dividir por 3 dá menos 3. Portanto, e podemos confirmar que mais 15 vezes menos 3 dá menos 45. Sabendo este produto e este fator, podemos voltar para trás para calcular este segundo fator. Sabemos então que menos 3 vezes a nossa variável vai ser igual a menos 3. Portanto, neste caso, a nossa variável vai ser igual a menos 3 e dividir porque menos 3 está a multiplicar, passa por outro membro a dividir, portanto fica menos por menos dá mais, 3 dividido por 3 dá 1. Portanto é mais 1, este fator é igual a mais 1. Finalmente, aqui na parte de cima, conhecemos os dois fatores, mais 75 e menos 45. Portanto, mais 75 vezes menos 45, mais por menos dá menos. 75 vezes 45 dá 3.375. Portanto, temos a pirâmide toda calculada. Vamos então calcular a segunda pirâmide. No primeiro conjunto temos aqui 10, valor desconhecido, não conhecemos o fator nem o produto, portanto aqui não podemos calcular para já, mas neste caso aqui podemos, nestes 3. Desconhecemos um fator, mas conhecemos o produto. Portanto, o valor desconhecido vezes menos 3 vai ser igual a menos 6. Resolvendo em ordem ao valor desconhecido, temos menos 6, o menos 3 está a multiplicar pela variável, portanto passa para o segundo membro a dividir. Portanto, fica menos 6 a dividir por menos 3, menos por menos dá mais, 6 a dividir por 3 dá 2, portanto dá mais 2. Portanto, 2 vezes menos 3 dá menos 6. Então, conhecendo este fator, já podemos calcular este produto, porque sabemos que 10 vezes 2 vai ser igual a 20. Portanto, mais por mais dá mais, 10 vezes 2 dá 20. Continuando, temos este fator e este fator aqui, portanto o fator 20 e o fator menos 6, portanto o produto vai ser igual a mais 20 vezes menos 6, mais por menos dá menos, 20 vezes 6 dá 120. Esta multiplicação ao lado direito não conseguimos fazer para já, porque não conhecemos um dos fatores, nem conhecemos o produto, mas a do topo podemos já fazer. Conhecemos um fator e conhecemos o produto. Logo, menos 120 vezes valor desconhecido vai ser igual a menos 4.320. De onde o valor desconhecido vai ser igual a menos 4.320. O menos 120 está a multiplicar, passa para o outro mesmo a dividir, portanto fica a dividir por menos 120. Menos por menos dá mais. 4.320 a dividir por 120. Podemos simplificar os zeros, cortar os zeros, é dividir por 10. Dá 432 a dividir por 12, ou seja, dá 36. Portanto, menos 120 vezes 36 vai dar menos 4.320. Conhecendo agora este fator, que é o produto destes dois de baixo, e conhecendo um dos fatores, conseguimos calcular o outro fator. Portanto, menos 6 vezes o valor desconhecido vai ser igual a 36. De onde o valor desconhecido é igual a 36, o menos 6 está a multiplicar, passa para o outro membro a dividir.
Portanto, fica mais por menos dá menos, 36 dividido por 6 dá 6. Finalmente, podemos calcular este fator. Porquê? Conhecemos o produto, 6, e conhecemos um dos fatores. Portanto, menos 3 vezes um valor desconhecido vai ser igual a menos 6. De onde o valor desconhecido é igual a menos 6, o menos 3 está a multiplicar, portanto passa para o outro membro a dividir. Fica menos por menos dá mais, 6 dividido por 3 dá 2. Portanto, temos a pirâmide preenchida. Vamos então resolver o exercício número 19. Este exercício é constituído por 6 expressões. As mais simples são, no fundo, o produto de dois números racionais. E temos aqui uma que, para além da multiplicação, temos uma subtração. Vamos então resolver sequencialmente. A primeira, portanto, temos 1 meio vezes menos 2, mais por menos dá menos, 1 meio vezes 2 dá, simplificando o 2 com o 2, dá menos 1. Portanto, o produto dos numeradores é dividido pelo produto dos denominadores. Este menos 2 é como tem denominador igual a 1. O segundo, 3 quintos vezes 2 quintos. Temos mais por mais dá mais, 3 vezes 2 a dividir por 5 vezes 5. Não podemos simplificar porque nós fatores comuns temos 6,25. Portanto, esta fração está na forma reduzida porque os números são primos entre si. Vemos aqui a decomposição deles, 6 é igual a 2 vezes 3 e 25 é igual a 5 ao quadrado. O máximo divisor comum é o produto dos fatores comuns. Como não existem fatores comuns para além do 1, que é o único divisor comum, a fração está na forma reduzida. 19,3 temos 2 terços vezes menos 1 quinto. Portanto, mais por menos dá menos. 2 vezes 1 a dividir por 3 vezes 5. Ficamos então com menos 2 a dividir por 15. Está na forma reduzida porque 2 é um número primo e 2 não é divisor de 15. Quarto exercício, temos 2 terços vezes menos 3, menos 1. Ora bem, aqui temos já duas operações. Temos que começar pela prioritária. A prioritária é a multiplicação. Isto é, temos que fazer primeiro a multiplicação e depois de termos o produto, fazemos o valor do produto menos 1. Ficamos então com 2 terços vezes menos 3, mais por menos dá menos, 2 vezes 3 é dividir por 3 vezes 1, ou seja, 3. Podemos simplificar o 3 com 3, é equivalente a dividir o numerador e o denominador por 3. Ficamos então com menos 2, menos 1. Temos uma adição algébrica de dois números negativos, dá-se o mesmo sinal, soma-se os valores absolutos. Portanto, 2 e mais 1 dá 3, o sinal em menos é menos 3. Vamos ver o quinto exercício. Já é uma expressão mais complexa, porque além de termos adições e multiplicações, temos um parêntese curvo e parêntese reto. Portanto, segundo a prioridade, temos que começar por resolver o parêntese curvo, portanto, temos que resolver o que está aqui dentro. Depois desembaraçamos do parêntese curvo e vamos resolver o que está dentro do parêntese reto, que é o segundo. E depois, finalmente, é que vamos fazer a multiplicação. Sendo assim, como é que nós podemos somar um meio com 3 décimos? Temos que calcular o mesmo denominador, não é? Portanto, neste caso, o mínimo comum entre 2 e 10 é 10. Este é preciso multiplicar por 5 e aquilo por 1. Fica então 1 vezes 5 mais 3 vezes 1. Ou seja, fica 5 e 3, 8 décimos. Podemos desembaraçar de parêntese curvo. Mais por mais, 8 décimos é como seja positivo. Portanto, fica mais por mais dá mais. Portanto, fica menos 4 quintos mais 8 décimos. Vamos então resolver o conteúdo do parêntese reto. Menos 4 quintos mais 8 décimos. Mínimo comum entre 5 e 10 é 10. Portanto, aqui temos que multiplicar por 2 e ali já está com o denominador 10. Portanto, é por 1. Fica então menos 4 vezes 2 mais 8 sobre 10. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Menos 8 mais 8 vai dar 0. 0 a dividir por 10 vai dar 0. Portanto, 0 a multiplicar por 3 quartos vai dar 0. Portanto, 0 é o elemento absorvente da multiplicação. Como podemos ver aqui ao lado, temos aqui o esquema relativamente à prioridade de execução das operações. Temos que começar pelo parêntese curvo e depois resolver da esquerda para a direita o seu conteúdo, porque só temos uma operação. Depois, a seguir, desembaraçando o parêntese curvo, temos o parêntese reto. Resolvemos o conteúdo dentro do parêntese reto e, finalmente, é que resolvemos a multiplicação no exterior. Exercício 6. Temos menos 3 quintos vezes 1 menos 1 meio. Portanto, temos que resolver, de acordo com a prioridade, temos que resolver o que está dentro dos parênteses curvos. Como existe mais que um, podemos resolver em paralelo. Desde que os resultados não venham para o exterior, não afeta. Portanto, aqui neste caso já é o único o valor dentro do parêntese curvo. Portanto, menos 3 quintos
mas no segundo temos que resolver esta subtração. Mínimo muito comum entre 1 e 2 é 2, portanto fica 2 menos 1 fica 1 meio, e então podemos retirar os parênteses, tendo em conta a regra dos sinais. Menos por mais dá menos, produto dos numeradores, 3 vezes 1, é dividido pelo produto dos denominadores, 5 vezes 2, portanto temos 3 décimos. Não podemos simplificar mais, porquê? Porque 3 é um número primo e 3 não é divisor de 10, portanto a fração está na forma reduzida. Vamos então resolver o exercício número 20, vai tratar das propriedades da multiplicação e diz o seguinte: utilizando as propriedades da multiplicação em Q, simplifica e calcula. Portanto, se repararmos aqui na linha número 1, nós temos duas maneiras de resolver isto, ou seguindo a regra de prioridades na resolução das expressões numéricas, ou então antes disso podemos desenvolver aqui tendo em conta a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. E então ficaremos com menos 2 vezes mais 1 terço, mais menos 2 vezes 2 quintos. Nós não vamos fazer dessa maneira, vamos resolver a expressão numérica tendo em conta as regras de prioridade. Aqui neste caso temos uma multiplicação em primeiro lugar, depois uma adição. Aqui também podemos desenvolver tendo em conta a propriedade distributiva em relação à subtração, ficaria menos 3 quintos vezes menos 1 quinto, menos 3 quintos vezes menos 2 terços. Neste caso também vamos resolver tendo em conta as regras de prioridade na resolução das expressões numéricas. Aqui temos uma multiplicação direta também e, portanto, não existe propriedade distributiva. Vamos então começar pelo primeiro. Temos então menos 2 vezes 1 terço mais 2 quintos. Vamos resolver o que está dentro do parênteses, em primeiro lugar. 1 terço mais 2 quintos, mínimo muito comum é 15, portanto fica 1 vezes 5 mais 2 vezes 3, ou seja, fica 11 quinzeavos, que vai multiplicar por menos 2. Menos por mais vai dar menos, portanto 2 vezes 11 a dividir por 15, ou seja, é como 2 tenha um denominador igual a 1, fica 1 vezes 15, que é 15. Ficamos então com 22 quinzeavos. Esta fração não é possível reduzir mais, isto é, está na forma reduzida, porque os números 22 e 15 são números primos entre si, como nós podemos comprovar aqui do lado direito. Portanto, como nós vemos aqui o esquema das regras de prioridade, primeiro temos que resolver o que está dentro do parênteses curvo, não é? Depois de ter o valor do conteúdo do parênteses curvo, desembaraçamos de parênteses e vamos efetuar a multiplicação, que é a segunda prioridade. Na linha 2 temos menos 1 terço vezes 3 mais 1. Temos que fazer primeiro a multiplicação e só depois fazer a adição. Não é? A multiplicação e depois a adição. Portanto, fica menos 1 terço vezes 3, fica menos por mais, fica menos. 1 vezes 3 sobre 3, simplifica o 3 por 3, mais 1. Portanto, fica menos 1 mais 1, ou seja, números simétricos, a sua adição algébrica é igual a 0. Seguindo as regras das prioridades nas operações matemáticas, na resolução de expressões numéricas, vamos então resolver primeiro o conteúdo dos parênteses curvos. Neste caso já temos um valor, neste caso temos que efetuar esta subtração. Mínimo múltiplo entre 5 e 3 é 15, portanto vamos ficar com menos 13 quinzeavos, que vai multiplicar por menos 3 quintos. Vamos ter então menos por menos vai dar mais, 3 vezes 13 a dividir por 5 vezes 15. Podemos simplificar os fatores, dividindo o 3 por 3 dá 1 e o 15 por 3 dá 5. Ficamos então com 1 vezes 13, que é 13, e 5 vezes 5, que é 25. Não é possível reduzir mais esta fração porque 13 é um número primo e não é divisor de 25. Vamos então resolver a linha 4. Temos menos 5 que multiplica 1 quinto vezes menos 3, menos 3. Portanto, segundo a regra das prioridades, nós primeiro temos que resolver o que está dentro dos parênteses curvos. Neste caso já temos valores apenas, não é? E depois em seguida o conteúdo dos parênteses retos. Portanto, tendo o valor do parênteses curvo e o valor do parênteses reto, nós fazemos em primeiro lugar a multiplicação, que está aqui. Portanto, tendo o parênteses curvo e o parênteses reto resolvido, resolvemos aqui esta operação, multiplicação. Tendo o valor do produto e com o conteúdo do outro parênteses curvo, que é apenas um valor, nós podemos efetuar a subtração. Vamos então ver, portanto fica 1 quinto vezes menos 3, ou seja, fica mais por menos dá menos, 1 vezes 3 a dividir por 5,
fica então menos 3 quintos, e agora vamos fazer este produto. Menos 5 vezes menos 3 quintos. Portanto, fica menos por menos mais 5 vezes 3 é dividir por 5. Podemos simplificar este 5 por este 5, é equivalente a dividir o numerador e o denominador por 5, e obtemos então mais 3. Mais 3 dá 6. Vamos então resolver o exercício número 21. Diz justificando se as igualdades são verdadeiras. Por definição, igualdade significa que o que está ao lado esquerdo do sinal igual tem que ser igual ao que está ao lado direito do mesmo sinal. Para isso temos que calcular o valor do primeiro membro e o valor do segundo membro. Neste caso já temos um valor concreto para o segundo membro, mas por exemplo, neste caso aqui temos que calcular para o segundo membro, aqui para o primeiro e aqui também para o segundo. Portanto, vamos ver sequencialmente, começando pelo primeiro, então, 1/3 dividido por 2 é igual a 2/3. Vamos calcular o valor de 1/3 dividido por 2. 1/3 a dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1/2, isto é o inverso do divisor. Ficamos então com o produto dos numeradores a dividir pelo produto dos denominadores, fica 1 vezes 1 é dividir por 3 vezes 2, ou seja, 1/6. 1/6 é diferente de 2/3, logo a igualdade é falsa. À linha 2 temos menos 2 quintos vezes 1/3 é igual a menos 2 quintos dividido por 3. Portanto, vamos calcular o valor do primeiro membro, fica menos 2 quintos vezes 1/3, é igual ao produto destes dois números racionais, ou seja, menos por mais dá menos, 2 vezes 1, produto dos numeradores, 5 vezes 3, produto dos denominadores. Portanto, fica então menos 2 quinzeavos. Portanto, não podemos simplificar esta fração. Porquê? Porque 2 é um número primo e não é divisor de 15. Vamos então calcular agora o valor do segundo membro e vamos verificar se esse valor é igual ou diferente do valor que obtivemos no primeiro membro. Portanto, temos menos 2 quintos dividido por 3, ou seja, é como o 3 tenha denominador igual a 1, portanto fica o produto dos números exteriores a dividir pelo produto dos números no interior, portanto fica 2 vezes 1 a dividir por 5 vezes 3, ou seja, 2 quinzeavos. Sinal menos, portanto temos menos 2 quinzeavos é igual a menos 2 quinzeavos, portanto estamos perante uma igualdade verdadeira. À linha 3 temos menos 1/3 dividido por 3, portanto do mesmo modo 3 é como se seja com um número fracionário de denominador igual a 1, portanto fica 1 vezes 1 a dividir pelo produto de 3 vezes 3, ou seja, menos 1 nono, porque este sinal menos afeta o valor da fração, portanto fica menos 1 nono. No segundo membro nós temos menos 1 a dividir pelo produto de 3 vezes 3, ou seja, fica menos 1 sobre 9, este sinal menos vai afetar o sinal da fração, portanto é igual a menos 1 nono. Portanto, menos 1 nono é igual a menos 1 nono, significa então que estamos perante uma igualdade verdadeira. À linha 4 temos 3 1/2, um número misto, a dividir por 1/2, é igual a 3. Neste caso o segundo membro já é um valor. Vamos então calcular o valor do primeiro membro. Temos então, desenvolvendo este número misto, fica 3 vezes 2 mais 1, ou seja, 7 meios a dividir por 1/2. Produto dos números no exterior, 7 vezes 2 é dividir pelo produto dos números no interior, 2 vezes 1. Podemos simplificar 2 por 2, é a mesma coisa que dividir o numerador e o denominador por 2, portanto fica 7 sobre 1, ou seja, 7. 7 é diferente de 3, logo estamos perante uma igualdade falsa. Vamos então resolver finalmente o exercício número 22. São na mesma expressões numéricas, mas de maior complexidade. Vamos então resolver sequencialmente. Vamos então começar pela primeira. Vamos analisar a sequência de cálculo tendo em conta as regras de prioridade. Nós começamos por resolver o conteúdo dos parentes curvos. Neste caso temos aqui um valor, mas neste caso temos uma adição algébrica a efetuar. E cuja prioridade é sempre da esquerda para a direita, não é? Neste caso só temos uma adição. Depois, tendo estes dois valores destes parentes, podemos efetuar a primeira multiplicação, que é o que tem prioridade relativamente ao parêntese curvo, e para as operações que estão aqui a ser utilizadas. E depois, antes de fazer a subtração, temos que fazer este produto aqui, portanto 1/3 vezes 2 quintos. Tendo o valor deste produto feito, nós podemos fazer a subtração no final. Vamos então começar, fica então menos 2, vamos calcular aqui esta adição, o mínimo múltiplo comum será 3, portanto ficará menos 1 mais 4 vezes 3 sobre 3, ou seja, menos 1 mais 12 dá 11 terços, que vai multiplicar por menos 2.
E na segunda multiplicação, podemos fazer em paralelo, dado que não estamos a misturar os resultados de um lado com o outro, será 1 vezes 2 é dividir por 3 vezes 5, ou seja, 2 quinzeavos. Podemos fazer agora este produto, menos 2 vezes 11 terços dá menos por mais dá menos, 2 vezes 11 dá 22, é dividido por 3. Ou seja, menos agora 2 quinzeavos, temos que calcular o mínimo múltiplo entre 3 e 15, é 15. Portanto, aqui é necessário multiplicar por 5 e ali já está no denominador igual a 15. Portanto, será 22 vezes 5, menos 2, isto dá menos 110 menos 2, ou seja, menos 112 quinzeavos. Esta fração não é redutível, porque os números são números primos entre si, como podemos provar aqui ao lado. Né? 112 é igual a 2 à quarta vezes 7 e 15 é igual a 3 vezes 5. Portanto, de acordo com a definição de máximo divisor comum, o máximo divisor comum de dois números é igual ao produto dos fatores comuns, neste caso não existe nenhum para além do 1, de menor expoente. Portanto, sendo o máximo divisor igual a 1, não podemos simplificar esta fração. A linha 2 temos menos 1 quarto a dividir por 3 a dividir por menos 5. Atenção que um sinal no denominador ou no numerador afeta o sinal da fração no seu todo. Portanto, fica menos 1 quarto e isto, 3 sobre menos 5, é a mesma coisa que menos 3 quintos. Né? Ficará então menos 1 quarto a multiplicar pelo inverso do divisor, ou seja, 5 terços. Fazendo o produto, temos menos por menos dá mais, 1 vezes 5 a dividir por 4 vezes 3, ou seja, temos 5 dozeavos. Não é possível reduzir mais esta fração porque 5 é um número primo e não é divisor de 12. Na linha 3 temos uma divisão de duas frações em que o numerador é uma expressão que tem uma multiplicação e uma adição e o numerador é uma fração. Portanto, como é que nós podemos analisar em termos de prioridades? Nós podemos dividir, para simplificar esta expressão, dividir esta expressão em duas. Isto é, vamos calcular o numerador e vamos calcular o denominador. E tendo os dois valores, depois fazemos a divisão e obtemos o valor da expressão. Claro que neste caso o denominador está já na forma reduzida. Porquê? Porque já está sob a forma de fração, mas o numerador não está. Vamos então, no numerador, qual é a sequência? Nós temos que resolver primeiro o que está dentro dos conteúdos do parênteses curvo, da esquerda para a direita. Neste caso temos apenas uma subtração. Depois, tendo este valor, podemos desembaraçar de parênteses curvo e efetuar esta multiplicação, que em primeiro lugar está aqui. E só depois é que vamos fazer a adição entre 1 quarto e o valor resultante deste produto. Tendo este valor calculado, dividindo pelo denominador, vamos obter o valor da expressão. Vamos então começar, portanto fica 1 quarto mais 2 quintos vezes 3 quartos menos 2,5. 2,5 é 25 décimos. Fazendo a subtração, o mínimo comum entre 4 e 10 é 20. Portanto fica 3 vezes 5 menos 25 vezes 2. Isto fica 15 menos 50, ou seja, menos 35 vinteavos. Que vai multiplicar por 2 quintos e depois somar a 1 quarto. Portanto, fazendo este produto, fica mais por menos dá menos, fica 2 vezes 35 é dividir por 5 vezes 20. Podemos então simplificar, 5 é divisível por 5 e 35 é divisível por 5, portanto aqui fica 7, ali fica 1. Ficamos então com 1 quarto menos 2 vezes 7 sobre 1 vezes 20, que é 20. Podemos ainda simplificar esta fração, 2 é divisível por 2 dá 1 e 20 é divisível por 2 dá 10. Portanto fica 1 quarto menos 1 vezes 7 é 7 e aqui 10. Portanto fica 1 quarto menos 7 décimos. Temos então a subtração final para fazer. Temos que calcular um mínimo comum entre 4 e 10 é 20. Fica então 1 vezes 5 menos 7 vezes 2, ou seja, 5 menos 14 vinteavos, ou seja, menos 9 vinteavos. Temos então o valor do numerador da expressão numérica. Tendo este valor, vamos calcular o valor da fração. Será o numerador a dividir pelo denominador. Isto é uma divisão de duas frações. Será menos 9 vinteavos. Este menos no numerador vai afetar o sinal no seu todo da fração. Por isso é que passamos o menos aqui para a frente. É dividir por 1 vinteavos, que é o valor que nós tínhamos inicialmente, né? Já resolvido em termos de denominador.
Portanto, sabemos que isto é igual a menos produto dos números no exterior, 9 vezes 20, é dividir pelo produto dos números no interior, que é 20 vezes 1. Podemos simplificar 20 com 20, é equivalente a dividir o numerador e o denominador por 20. Ficamos então com 9 sobre 1, ou seja, menos 9. Vamos finalmente resolver a linha 4. Fica menos 1 quinto a dividir por o conteúdo deste parêntese reto. De acordo com a regra das probabilidades, que está aqui esquematizada, nós temos primeiro que começar por resolver o conteúdo dos parênteses curvos. Neste caso já temos um valor de uma fração e aqui também. E depois o conteúdo do parêntese reto. Só depois é que podemos fazer esta divisão. Portanto, dentro do parêntese reto já temos o valor do parêntese curvo resolvido, que é menos 2 quintos. Podemos fazer esta divisão. Portanto, 1 quinto é dividir por menos 2 quintos, e convertemos isto numa multiplicação, e depois disso podemos fazer esta adição. Tendo o valor do parêntese reto calculado, podemos efetuar a divisão no exterior. Vamos então começar. Fica então menos 1 quinto a dividir por menos 2 mais 1 quinto. Aqui transformamos a divisão numa multiplicação invertendo o divisor. Fica, portanto, 1 quinto vezes menos 5 meios. Ficará então mais por menos, fica menos. 1 vezes 5 a dividir por 5 vezes 2. Podemos simplificar o 5 com o 5. É equivalente a dividir o numerador e o denominador por 5. Fica então menos 1 meio. Fica então aqui no parêntese reto menos 2 menos 1 meio. Vamos calcular um mínimo múltiplo comum para fazer esta subtração, que será 2. Ficará então menos 2 vezes 2 menos 1 sobre 2, ou seja, fica menos 4 menos 1, fica menos 5 meios. Já temos o valor do parêntese reto calculado. Podemos fazer então a divisão, não é? Temos menos 1 quinto, que é o que nós tínhamos antes, a dividir por menos 5 meios, ou seja, convertendo esta divisão numa multiplicação, invertemos o divisor. Ficará então menos 1 quinto vezes menos 2 quintos. Ficará então menos por menos dá mais, e fica 1 vezes 2 a dividir por 5 vezes 5, ou seja, 2 25 avos. Esta fração está na forma reduzida, porque 2 é um número primo e 2 não é divisor de 25.